Hoje é um dia bem diferente para mim, é um dia especial, é um dia emocionante, é um dia que eu venho com bastante apreensão a este púlpito. Foi difícil chegar a uma mensagem, a um sermão para esta manhã. Eu acho que eu preparei pelo menos uns 3 sermões, considerando que essa data é uma data muito importante para mim também, e sei que para a igreja. Ser pastor é um grande privilégio, ser pastor. Nós temos, da parte de Deus, algumas coisas que são maravilhosas. Primeiro porque Deus compartilha conosco muitas verdades, muitas coisas especiais a respeito da nossa vida, a respeito da vida da igreja, e confia às mãos dos pastores uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade que está em torno da edificação da sua igreja. Não que os pastores tenham a total responsabilidade para que a igreja esteja edificada, mas sobre nós recai essa responsabilidade. Esse período aqui na primeira igreja, para mim, foi um período de muito crescimento, muito crescimento. No dia 25 agora de janeiro, próximo, completaria 6 anos aqui nesta igreja. No dia 25 de janeiro de 2007 foi o primeiro dia em que eu estive aqui na igreja e, por conta do convite do reverendo Eliseu, eu preguei naquele domingo, no culto da noite. Vim para essa igreja a convite do reverendo Valdinei, quando em 2008 marcou um encontro comigo e convidou para esse trabalho, na ocasião para auxiliar nos trabalhos com os jovens. Vim com um sentimento de inadequação, de não capacidade de conseguir conduzir algum trabalho nessa igreja tão tradicional, tão cheia de significado para a fé cristã, diante de pessoas com uma rica experiência cristã, com pastores jubilados que compõem a membresia desta igreja, com pessoas altamente capacitadas. Me lembro da primeira vez em que cheguei ao púlpito para pregar e eu disse: o que será que eu tenho a dizer a essas pessoas? Eu acho que eu deveria sentar e ouvi-las, porque certamente elas já viveram muito mais do que eu. E o que me trouxe paz ao coração foi o entendimento de que, na verdade, o Senhor tem a falar sobre a vida de todos nós. E Ele escolhe os momentos certos para usar cada um de nós. Porque para o Senhor, como nós vemos nesse texto, todos são todos são cooperadores de Deus para o grande ministério da reconciliação da humanidade com Deus. Aprendendo todas essas coisas aqui nesta igreja, chego hoje para um momento muito especial, onde nós não sabemos a respeito do futuro, mas encerramos um ciclo hoje da minha vida, no auxílio ao pastoreio do reverendo Valdinei, a esta igreja, e no serviço que presto à igreja. Dedicarei, a partir desse mês de janeiro, a um projeto de plantação de uma nova filha da primeira igreja. Um outro grande privilégio, um outro grande desafio, em que vou com o coração cheio de alegria, vou com o coração também cheio de temores, mas ciente de que esta obra é do Senhor. Já cheguei à consciência de que quem planta uma igreja não é uma pessoa, mas Deus. Nós vemos no texto de Paulo, à igreja de Corinto, no versículo 6, ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. De forma então que quando nós olhamos para todas essas coisas, nós entendemos que qualquer nova igreja que inicia, ela inicia em Deus primeiro. E Ele nos convida a participar disso que Ele está fazendo. Isso faz com que o meu coração se acalme.
Portanto, nessa manhã tão especial, quero compartilhar algumas coisas, algumas reflexões bíblicas para a nossa edificação. Quero lembrar de algumas coisas do serviço aqui à igreja e convidar todos vocês para uma vida de confiança naquilo que Deus faz e fará através da nossa vida. Quero compartilhar com vocês 4 histórias que nós vivemos isso, né? São várias histórias que nos inspiram, que nos conduz muitas vezes à perseverança, nos conduz à esperança, nos conduz à obediência a Deus. E eu quero compartilhar 4 histórias que para mim são altamente inspirativas e que têm me acompanhado nesse momento de grande desafio. A primeira história é do apóstolo Paulo, que nós percebemos na carta que escreveu aos Tessalonicenses, algo extraordinário. A igreja de Tessalonicenses, ainda naquele período da igreja primitiva, foi talvez a igreja que foi plantada com o menor número de dias. Foi uma igreja que foi organizada, segundo os estudiosos, em torno de 3 semanas. Você imagine, você iniciar uma igreja e 3 semanas depois você poder chegar aos seus líderes e dizer: eis a igreja organizada, pessoas que estão convictas de que Jesus Cristo é o Senhor e estão agora empenhados à missão que Deus tem para elas. 3 semanas, um grande desafio. Paulo viveu essa experiência ali em Tessalônica. Paulo chegou diante daqueles irmãos e ele diz lá em 1 Tessalonicenses 1,5, o seguinte versículo: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Paulo então vai destacar aqui o método que ele usou para que essa igreja fosse organizada em 3 semanas. Segundo Paulo, nessa história, nessa carta que ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz que o evangelho chegou até eles não somente em palavras, mas chegou em palavras. Ou seja, o evangelho foi pregado, foi comunicado através de palavras. E nós, como crentes, como cristãos, devemos sempre entender o que é o evangelho e saber o evangelho em palavras. Em segundo lugar, Paulo diz que ele chegou não somente em palavras, mas chegou em poder. E esse poder não é um poder que vem de Paulo, não é um poder que vem de recursos financeiros, ou de poder político, ou de influência, ou poder cultural, mas um poder que vem de Deus. Porque Deus é quem organiza alguma igreja. Então Paulo vai dizer que o evangelho chegou em palavras, chegou em poder, e ele diz que ainda chegou no poder do Espírito Santo. Ou seja, foi uma ação que vem de Deus. Não veio só pela palavra do que é o evangelho, veio com a palavra do que é o evangelho, com o poder que vem de Deus e com a presença do Espírito Santo. E ele diz que, em quarto lugar, na sua metodologia para organizar aquela igreja, ele diz que o evangelho chegou em plena convicção, plena convicção. Se nós olharmos essas 2 palavras, nós vamos perceber que elas são muito parecidas. Pleno é algo que está completo, algo que, se nós olharmos para nosso linguajar, nós falaremos para alguém: estava pleno do Espírito Santo, ou seja, a pessoa estava cheia do Espírito Santo. E quando nós falamos de convicção, nós estamos falando também de algo que está completo, ou seja, não há dúvida a respeito daquilo que nós estamos falando. Então, eu estou convicto daquilo que eu estou dizendo. Então Paulo vai dizer que o evangelho também chegou em plena convicção. Ele se apresentou então, diante daquele contexto de uma nova cidade, de um local que ninguém conhecia Cristo, com 4 características: comunicando o evangelho em palavras, com o poder de Deus, no Espírito Santo e com plena convicção do que ele estava fazendo, do chamado que Deus tinha para a vida dele. Essa é a primeira história que motiva o meu coração, que me inspira. Quando nós falamos sobre iniciar uma nova igreja, eu só posso imaginar que isso é possível se nós considerarmos essas coisas: a pregação do evangelho, o poder que vem de Deus, o Espírito Santo e plena convicção de que Deus está
realmente realizando isso. Essa é a primeira história que me motiva. A segunda história tem a ver com a história desta igreja. Se nós olharmos para os missionários que chegaram no Brasil, Ashbel Green Simonton e o seu cunhado Alexander Blackford, o primeiro pastor dessa igreja, nós encontramos uma história altamente inspirativa para todos nós. Missionários que saíram dos Estados Unidos, vindo para uma terra distante, uma terra então conhecida como uma terra perigosa, com possibilidade deles ficarem doentes, morrerem. Saíram de um contexto com muitas dificuldades. Primeiro, o Simonton veio de navio, percorreu muitos dias até chegar ao porto do Rio de Janeiro. Veio crendo que o Senhor tinha algo a fazer. Não conhecia a língua nativa, mesmo assim, em 8 anos, organizou 12 presbitérios. Começou o trabalho no Rio de Janeiro e, junto com seu cunhado, Blackford, o primeiro pastor dessa igreja, veio desbravar a terra, a província de São Paulo. Chegando nessa cidade, onde eles não conheciam muitas pessoas, para então crer que Deus tinha algo a fazer neste local. Como eles conseguiram? Conseguiram porque Deus estava à frente, porque Deus agiu com poder. Essa é a segunda história que me inspira. A terceira história tem a ver com os morávios da Boêmia, que hoje é a atual República Tcheca. Esses cristãos, conhecido hoje, existe a Igreja dos Morávios, tem uma história riquíssima de paixão pela missão de Deus, com uma característica de obediência e humildade. Os morávios, para aqueles que não conhecem, eu creio que muitos aqui conhecem essa história, os morávios, eles se davam como escravos, isso foi antes da Reforma Protestante. Eles se davam como escravos, em alguns contextos, para que eles pudessem conviver com os escravos, com os trabalhadores escravos, e a partir dessa convivência eles pregarem o Evangelho. Há uma história que marca muito a minha vida, em que um conde que liderava o trabalho ali dos morávios, fica sabendo de que entre os esquimós nunca houve nenhum missionário que falasse de Cristo e que aquele povo precisava ser alcançado pelo Evangelho. Aquele conde daquele vilarejo avalia a sua situação e pensa: já enviamos todas as pessoas preparadas que nós tínhamos e não temos mais recursos para sustentar a obra missionária. E aí ele então, mesmo diante daquele desafio, de poucos recursos, ele lembra-se de um homem que morava sozinho numa casa bem simples. E ele, com vergonha, vai até esse homem e diz: olha, eu recebi a notícia de que entre os esquimós nunca houve nenhum missionário que pregasse o Evangelho. Eu gostaria muito de que você fosse, porém eu tenho que lhe confessar, nós não temos nem recursos e nem temos condições de garantir que um dia você vai voltar. E mesmo assim, eu gostaria de compartilhar o desafio de ser missionário entre os esquimós. E aquele homem simples, conforme contam os historiadores, ele disse àquele conde: você tem um par de sandálias? Se você me arranjar um par de sandálias, amanhã cedo eu parto para o trabalho entre os esquimós. No outro dia cedo, o conde foi até a casa. Chegando lá, não encontrou ninguém. Foi até o vizinho e perguntou: você ouviu? Ele disse: olha, eu vi um pouco mais cedo do que agora esse homem saindo daqui com uma trouxinha de roupa, e foi embora. Décadas depois, ouve-se falar que entre os esquimós estava surgindo uma igreja. E todos, sem saber o nome desse homem que se dispôs a ir, lembraram de que havia um homem, um morávio, que foi até aquela região e evangelizou aquelas pessoas. E a última história que eu gostaria de contar é a respeito de um missionário que eu conheci. Tive uma aula com ele sobre missiologia, e ele trabalhava, naquela ocasião, há 22 anos entre os índios Suruahá, no Amazonas. E aquele missionário nos perguntou, numa classe com umas 15 pessoas: quanto tempo você estaria disposto a dedicar
para que uma pessoa conhecesse a Cristo? Nós ficamos com aquela pergunta e ele então contou a sua história, que após 8 anos que ele estava trabalhando entre os índios Suruarrás, ele teve a alegria de ver a primeira conversão. 8 anos de trabalho naquela tribo, para que uma pessoa se encontrasse com Cristo e entregasse sua vida. E depois ele nos perguntou: e você? Você estaria disposto a dar a sua vida inteira para que uma pessoa conhecesse a Cristo? Essas histórias me rodeiam. Constantemente eu penso a respeito disso. O texto que eu trago hoje para a nossa reflexão, de 1 Coríntios 3, de 6 a 9, é um texto que talvez reflete um pouco a minha história no meu chamado. Esse texto diz a respeito de duas funções na igreja: aquele que planta e aquele que rega. Aquele que planta e aquele que rega. Quando eu me entendi chamado ao ministério, ou seja, que eu deveria dedicar a minha vida integral à missão de Deus, à pregação do Evangelho, eu perguntava para Deus em oração: Senhor, o Senhor quer que eu seja pastor ou missionário? Senhor, eu devo ser missionário ou pastor? E lutei quase 1 ano com essa dúvida. O Senhor quer que eu vá para um contexto onde ninguém conhece o Evangelho, ou o Senhor quer que eu esteja em uma igreja? Até que um dia, orando, tentando entender um pouquinho o meu chamado, eu ouvi da parte de Deus, ou aquela convicção que vem pelo Espírito, a seguinte resposta: você é filho. Algumas vezes as pessoas te chamarão de missionário, outras vezes te chamarão de pastor. Mas para mim, você é filho. Aquilo acalmou meu coração. Mas eu confesso que todo o período em que sou pastor, auxiliar aqui nessa igreja, esses 2 caminhos sempre se apresentam para mim: ou ser missionário entre aqueles que não conhecem a Cristo, ou ser pastor em uma igreja, cuidando daqueles que já conheceram a Cristo. E penso que a resposta a esses 2 caminhos tem sido o trabalho de plantação de uma nova igreja. Não que nós não tenhamos igrejas fiéis, verdadeiras, mas creio também que plantar igrejas é o meio mais efetivo para nós alcançarmos pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Porque na igreja nós percebemos a multiforme graça, a diversidade se estabelecendo. Uma nova igreja, ela tem alguns privilégios de ter a maior parte dos seus recursos destinados à comunicação do Evangelho, porque ela precisa crescer, ela precisa alcançar os seus objetivos. Uma nova igreja tem o privilégio de estar, porque recebe novas pessoas constantemente, tem o privilégio de estar um pouco mais sensível à cultura e à cidade onde nós estamos. Por isso também a igreja, uma nova igreja, é um meio muito efetivo de nós pregarmos o Evangelho. Um outro motivo de uma nova igreja, e nos contextos que nós temos propostos, como primeira igreja, como o presbitério que nós temos, a Igreja Nacional, através da Secretaria de Evangelização, é um reconhecimento de que nas últimas décadas a igreja brasileira dedicou recursos, planos, estratégias para iniciar igrejas e trabalhos em lugares socialmente excluídos, economicamente excluídos. Isso é maravilhoso, isso é muito especial. Se nós hoje andarmos pelas regiões mais carentes da nossa cidade ou do Brasil, nós vamos perceber a presença de muitas igrejas, de muitos trabalhos, visando a comunicação do Evangelho e que pessoas sejam salvas. Mas nessas últimas 4 décadas, poucos esforços foram dedicados para que, no contexto urbano, como uma cidade de São Paulo, bairros em que as pessoas têm
recursos financeiros, têm inclusão social, são incluídas socialmente. Muitas dessas regiões das nossas cidades brasileiras têm sido deixadas em segundo plano. E nós precisamos comunicar o Evangelho a todas as pessoas, entendendo que o Evangelho não é dar acesso a bens, ou tão somente dar acesso a bens materiais, bens sociais, culturais, mas o Evangelho é a reconciliação de todo ser humano com Deus. Por isso, nós nos colocamos como servos para que Deus, querendo iniciar novas igrejas, usasse a nossa vida. O ano de 2014 foi um ano de preparação para isso. E Deus veio confirmando, nos últimos meses, que Ele deseja realizar tamanha obra. E nós nos sentimos privilegiados de poder participar. Quando eu digo nós, todos, a Igreja de Cristo. Esse trabalho é nosso, não é de nenhum pastor. Esse trabalho nasce no coração de Deus. E quero encerrar com essa mensagem com a letra de uma música popular brasileira, um pouco engraçada. Me permitam para usar este poema para nós pensarmos um pouquinho a nossa vida, até para que nós relaxemos um pouco mais, porque eu também estou tenso. Chama Cidadão, do Zé Geraldo. É uma música. E diz assim: tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele, pronto, olho para cima e fico tonto, mas me chega um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirando ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou para casa entristecido da vontade de beber. E para aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu trabalhei lá também. Lá eu quase me arrebento. Pus a massa, fiz cimento. Ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem para mim toda contente. Pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão: criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Esta dor doeu mais forte. Por que eu deixei o norte e me pus a me dizer: lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém? Pus o sino e o badalo. Enchi minha mão de calo. Lá eu trabalhei também. Lá sim valeu a pena. Tem quermesse, tem novena. E o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse: rapaz, deixe de tolice. Não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra. Não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra. Não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar. O homem tem criado asas, mas Cristo tem que entrar nas casas que o próprio Deus deu recursos para serem construídas. Com um coração que reconhece tudo que essa igreja fez na minha vida, muitas e muitas situações em que eu me senti constrangido por tamanho carinho com que a igreja me tratou, em diversas fases que nós passamos nesses anos. Tenho um coração agradecido ao reverendo Valdinei, pela mentoria, pelo ensino, pela paciência com os jovens que vêm querendo fazer todas as coisas, dando instruções. Muitas vezes eu disse: nossa,
nessa situação eu teria feito isso, e vendo ele agir de outra forma, disse: ainda bem que não fui eu. Graças a Deus por essa sabedoria. Me lembro, e assim encerro, quando estava no seminário, o reverendo Valdinei daria aula para a minha turma, mas aquela disciplina eu já havia cursado na faculdade que havia feito antes do seminário, então peguei dispensa. Mas assisti uma aula dele, e quando terminou a aula, voltando para casa, eu sentia que eu precisava de um mentor. E orei, 2007 isso. Falei: Senhor, um homem com tanta sabedoria, permita que eu esteja próximo a ele, que eu aprenda com ele. 1 ano e meio depois, recebo uma ligação dele convidando para vir trabalhar aqui. Tudo isso é obra de Deus. O Valdinei é um pastor extraordinário, ama esta igreja e tem dado a sua vida para servi-la. Que o Senhor edifique esta igreja e todas as outras que Ele quiser edificar, porque o reino é dele, a obra é dele. Nós somos servos e toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor. Amém.